Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação vamos falar do Bolsonaro. Bolsonaro se surpreendeu porque na China está tudo funcionando. Ele falou, você já percebeu que na China está tudo funcionando? Que não tem mais pandemia nem coronavírus na China? O que o Bolsonaro não entendeu é que se o Brasil não está funcionando e se o coronavírus continua no Brasil, é por culpa do terraplanismo e do negacionismo. Aliás, a maioria dos países ocidentais, e principalmente os brasileiros e os americanos, são campeões em terraplanismo e negacionismo. Que o vírus não exista, que máscara não funciona. Então fica sabendo que a China e também o Japão, esses países asiáticos, desde o início da pandemia, todo mundo usou máscara. Todo mundo, todos. Aliás, culturalmente, no Japão, na China, a maioria das pessoas sempre costuma usar máscara, mesmo quando não tem pandemia. É questão de respeito ao próximo. Quando você está gripado, quando você está doente, a pessoa usa máscara para evitar de contaminar os outros. O espírito coletivo, o espírito comunista na China venceu a pandemia. Porque a China, desde o início, trancou lá Wuhan. Todo mundo ficou em lockdown por 2 meses. Todo mundo usou máscara. E rapidinho o coronavírus não se espalhou. Se o Brasil, desde o início da pandemia, ter fechado os aeroportos, fechado as fronteiras desde o início, todo mundo usar máscara, todo mundo praticar o isolamento social, o distanciamento social de forma organizada e consciente, a pandemia teria durado também 2 meses, 3 meses no Brasil. Mas o brasileiro, não. Praticamente ninguém no Brasil usou a máscara. 10% da população usou a máscara. Praticamente ninguém tomou providência de distanciamento social. Ninguém de verdade respeitou. Então a pandemia continuou. E a pessoa continua morrendo. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Pessoa manifestando contra a máscara, pessoa fazendo protesto contra o distanciamento social e negando a existência do vírus. E o vírus continua matando feliz, porque existe a terraplanista idiota. Né? Mas na China, pelo menos, eles têm essa consciência coletiva de usar máscara. E no Japão a mesma coisa. Todo mundo usa máscara, distanciamento social. Não é complicado usar máscara e respeitar um distanciamento social. Eu não entendo qual a dificuldade de entender essa prática. A Rússia também fracassou, porque faltou espírito coletivo. No início a gente começou bem. A gente tinha menos casos que muitos países. Mas pouco a pouco a pessoa começou a relaxar, deixar de usar máscara, deixar de respeitar o distanciamento social e começou a aumentar os casos na Rússia. Mas não foi tão grave como os países ocidentais capitalistas. A Rússia ainda tem um pouquinho de espírito coletivo. Então na Rússia nunca chegou a ficar tão grave. Mas apesar disso, a gente continua com o coronavírus, porque muita gente não usaram máscara e morreram 40 mil pessoas na Rússia. Mas o Brasil e os Estados Unidos são campeões de terraplanismo, campeões de negacionismo. E para piorar, o Brasil não vai ter vacina. Então 2021 vai continuar com... Se você não respeitar o distanciamento social e não usar máscara, vai continuar a ter lockdown. E a economia brasileira, digamos, teria aguentado 2, 3 meses de lockdown, mas não 2 anos de lockdown. A economia brasileira, se continuar a espalhar o coronavírus, vai ter mais lockdown, porque as pessoas não respeitam o distanciamento social, não respeitam usar máscara. A vacina vai atrasar. Então, Bolsonaro surpreendido com o fim do coronavírus na China, mas eu não estou surpreendido, porque eles são organizados, disciplinados, espírito coletivo, tudo que o brasileiro não tem. Então o brasileiro continua com terraplanismo, negacionismo, e vai continuar até 2022 com pandemia no Brasil.
aprender a ser mais comunista. Essa é a salvação.